Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conceito, do LibreOffice, especificamente falando sobre o aplicativo Impress, que é responsável pela apresentação, e como algumas bancas costumam cobrar, também o editor de slides, tudo bem? Bom, mas vamos entender primeiramente, o que seria o LibreOffice? O LibreOffice nada mais é do que um suite de Office, de escritório, na qual ele permite que você tenha vários aplicativos, e cada aplicativo possui a sua especificidade. Por exemplo, o software que nós iremos abordar hoje é para edição de apresentação. Ele é o concorrente, digamos assim, do PowerPoint da Microsoft Office. E tem algumas características que vocês precisam saber. A primeira característica que você precisa saber é o seguinte: algumas bancas podem cobrar LibreOffice, outras bancas podem cobrar BROffice. Os dois são comunidades de software livre. Já falei para vocês na aula de software o que seria software livre, mas só para salientar, é uma comunidade de programadores que criam programas e que compartilham, E lembrando que ele é gratuito, Então, você não precisa arcar financeiramente, diferentemente do PowerPoint, na qual você tem que pagar. Outra coisa que é importante, o suite BROffice e o suite LibreOffice, ele é multiplataforma. O que seria isso? Ele pode rodar, tanto Windows, Macintosh e Linux, tudo bem? Então, logicamente, que o Impress, o aplicativo para edição de slide, ele roda em qualquer sistema operacional. Então, se ele falar que é específico para Linux ou por limitações técnicas não roda no Windows, você já pode marcar falso de cara, tudo bem? O CESP costuma muito fazer isso, cobrar essa questão de limitar só por ser um software livre. Outra coisa que é importante, professor, quando se trata sobre os aplicativos do LibreOffice, ele é mais detalhado como o PowerPoint, como o Word, como o Excel, por exemplo? Não. Quando se trata do pacote LibreOffice, e especificamente falando do Impress, o que acontece, gente? Ele não vai cobrar para você caminho. Por exemplo, como que eu faço para inserir uma imagem? Parará, piriri. Não. Diferentemente do PowerPoint, como as bancas partem do princípio que vocês, os concurseiros, não utilizam essa ferramenta. Então, eles não detalham tanto. Ele vai te perguntar algumas características básicas, mas ele não vai perguntar caminho. Então, se você quer ficar decorando caminho, já está começando errado, Então, você precisa entender as características de cada aplicativo, tudo bem? E a característica de um editor de apresentação, o primeiro, seria a parte de slides. Então, aqui seria o painel de slide, na qual você vai visualizar todos os slides que você esteja trabalhando. Bom, aqui eu estou utilizando o modo normal, na qual vai apresentar um slide por vez. E aí, o que acontece? A banca pode te cobrar o seguinte: tá vendo que esse slide, gente, ele está com tracejado? O que significa esse tracejado? Significa que o slide vai estar oculto. Professor, o que seria esse oculto para a apresentação? Significa que você enxerga o slide, mas quando você iniciar a sua apresentação, ele não vai ser apresentado. Então, ele não vai ser excluído, simplesmente ele vai ser oculto da apresentação. Então, toda vez que você vê um slide, por exemplo, que tem esse tracejado, significa que ele é oculto. Significa que ele vai ser excluído? Não. Simplesmente ele não vai ser apresentado. Você pode editar, fazer configurações aqui dentro, colocar imagem, colocar um monte de coisa. A diferença é que não vai ser apresentado. Então, já caiu, a VUNESP cobrou isso, salvo engano, em 2015 ou 2016, perguntando se esse tracejado, essa imagem, representava um tipo de slide específico. E aqui o slide específico seria o oculto, porque ele não vai ser apresentado. Tudo bem? Outra coisa importante quando se cobra sobre a questão de apresentação, tanto no PowerPoint quanto no Impress, ele vai falar sobre slide mestre. E isso é importantíssimo. Se colocou no seu concurso, sobre o Impress, o editor de apresentação de slides, você tem que
saber que o seguinte, o slide mestre, ele é uma configuração na qual você insere na sua apresentação e você define estruturas. E essas estruturas vão ser replicadas para todos os outros slides. Então, imagine o seguinte, eu quero colocar uma imagem, eu quero que essa imagem contenha em todos os outros slides. Você cria, tá, um slide mestre e esse slide mestre vai ser replicado. Por exemplo, esse slide da LAC, ele é um padrão, na qual tem a borda, o número da página e o logo da LAC. Então, isso aqui foi feito em um editor e, logicamente, através de um slide mestre, que vai ser replicado para todos os slides. Então, se perguntar no seu concurso o que seria slide mestre, não é o slide inicial. Significa que é um padrão na qual vai ser replicado para todos os outros slides. Outra coisa importante. Professor, só pode ter um padrão? Não. Imagine que você criou uma apresentação e essa apresentação, vamos dizer que seja dividida por capítulos, por exemplo. Você pode criar vários slides mestres. Lógico que até determinado momento vai seguir uma formatação e a partir de determinado momento vai seguir outra formatação. Então, vejam só, o slide mestre é um tipo de definição que eu crio estruturas que vão ser repetidas, mas nenhuma apresentação eu posso ter mais de um slide mestre. Tudo bem? E aí, outra coisa que é abordado quando se trata sobre o Impress é o seguinte. Aqui eu tenho um slide mestre, na qual eu vou definir data e hora, o rodapé, o número da página, por exemplo, e a questão de estrutura de tópicos. Essa ideia de estrutura de tópicos cai no seu concurso também. O que seria essa ideia de estrutura de tópicos? Você vai definir, gente, o layout. Você vai definir, por exemplo, você vai ter imagem, como que vai funcionar o texto, como que vai ser inserido. Então, todo esse padrão é definido aqui, ó, na estrutura dos tópicos, tudo bem? E esse é um slide mestre. Todos os outros slides que existirem aqui vai seguir essa nomenclatura. Já aconteceu, salvo engano, a VUNESP perguntar, ele colocou o slide mestre, né? E ele perguntou, essa posição serve para quê? Essa posição serve para quê? Essa posição serve para quê? E nós sabemos que essa posição é para data e hora, aqui no meio seria a área de rodapé e aqui seria o número. Outra coisa, se você viu o slide da LAC, por exemplo, nós não temos data e hora do lado esquerdo. Você pode editar também, você pode personalizar. Mas se for a configuração padrão, é isso aqui. Tudo bem? Então, lembrando, você pode editar a sua estrutura do layout, tá? Mestre, conforme o seu desejo, conforme o layout que você queira que contenha a sua apresentação. Bom, outra coisa que é muito importante quando se fala sobre Impress é a questão dos atalhos, e os atalhos costumam cair, tá? Existem alguns atalhos que você precisa lembrar, e não é decorar, porque decorar você esquece, tá? Primeiro, você fez uma apresentação e você quer iniciar ela. Qual é o comando para iniciar uma apresentação? F5, tá? Toda vez que você apertar o F5, você vai iniciar uma apresentação, mas já fizeram pegadinha em concursos. Vai iniciar da onde? Do slide que eu estou editando atualmente? Não. Vai iniciar do início. Ficou até meio redundante, mas do primeiro slide que você esteja trabalhando. Tá? Então, se eu estiver editando no décimo slide, por exemplo, e apertar o F5, ele vai iniciar minha apresentação do primeiro slide. Tudo bem? Ah, professor, mas eu não quero, por exemplo, iniciar do primeiro slide. Eu quero iniciar o atual. Beleza, então você vai acrescentar a tecla Shift. Então, se você aperta Shift mais F5, você vai iniciar do slide atual. Se eu estou editando, por exemplo, na 10ª página, vai iniciar da 10ª página. Então, olha a pegadinha de concurso. Se falar F5, é do início. Se eu quero o atual, Shift F5. Bom, outro que também costuma cair é a questão do seguinte. E para sair? Para sair é o comando ESC. Tá? Já caiu, salvo engano, no ano de 2016 ou 2017, perguntando sobre a questão de passar, né, a questão de transição de slides. Nós vamos ter
um slide dedicado a isso, mas eu quero que você aprenda o atalho. Para você passar de slide, existem 3 formas, tá? Ou você utiliza a seta, tá, para a esquerda, ou você utiliza a seta para baixo, ou você utiliza espaço. Ele vai te dar o próximo efeito. Ah, mas o que seria esse próximo efeito? Imagine que tem uma animação, ou você colocou para inserir uma imagem. Ele vai para essa imagem. Você apertou novamente, ele vai para o próximo evento. Se não tiver mais animação, inserção de alguma coisa, né, ele vai para o próximo slide. Tá? Então, fiquem atentos. Quando você aperta a seta da esquerda, seta para baixo ou espaço, ele vai para o próximo efeito. E o que seria esse efeito? Se você inserir uma animação numa imagem para apresentar na apresentação, vai aparecer. Um hiperlink vai aparecer. Ou, se você não colocou nenhum tipo de animação, algo interativo, ele vai para o próximo slide. Tá? Outra coisa importante, caiu num concurso em 2017 perguntando o seguinte: eu estou numa apresentação que tem 40 páginas, né? E eu posso, por exemplo, pular da página do desculpa, não é da página, do slide 10 para o slide 40? Sim. Como que eu faço isso? Simples. Você vai digitar o número da apresentação e você vai dar um Enter. Por exemplo, eu estou no slide 6, eu vou digitar, por exemplo, o slide 12 e dar um Enter. Ele vai para o slide 12. Tá vendo? Ele já foi diretamente para uma questão. Se eu quero voltar, por exemplo, ao slide 6, no qual nós encontrávamos, né? 6, e dou um Enter, ele volta para a apresentação que eu estava citando para vocês. Então, isso também cai. Então, se cobrar para você a questão do Impress para ir ou voltar, você tem como sim, desde que você coloque a nomenclatura, o número da página e aperte a tecla Enter. Outra coisa, se você não apertar Enter, não acontece nada. Tá? Tem que apertar o Enter. E já caiu também perguntando o seguinte: eu quero ir, tá, para o início. Então, eu estou lá, digamos, no final da minha apresentação, eu quero retornar, mas sem sair da apresentação. Porque saindo da apresentação, você tem que apertar o ESC. Aí você tem que apertar o F5 novamente para iniciar. Então, você aperta a tecla Home. Então, você apertando a tecla Home, se você quer ir para o final, é a tecla End. Então, Home vai para o início e End vai para o final. Então, esses atalhos aqui vocês precisam saber. Outra coisa importante, tá? Quando você está trabalhando com a ferramenta LibreOffice, existem alguns atalhos que a gente confunde com o Word. Por exemplo, negrito é Ctrl+N no Word, no Excel, no PowerPoint. Já no LibreOffice, seja no Word, ou LibreOffice Word, dá 0, professor, Writer, Calc e Impress é Ctrl+B. Tá? Então, Ctrl+B é negrito. Para salvar é Ctrl+B no Word, Excel e PowerPoint. Aqui, para salvar, é Ctrl+S. Para selecionar o texto, Ctrl+T nos outros aplicativos da Microsoft Office. Já no LibreOffice, Ctrl+A. Então, esses atalhos, né, vou até colocar aqui, pode confundir você. Ctrl+A para texto, Ctrl+S para salvar, e negrito é Ctrl+B. Então, negrito, texto e salvar. Então, essas que poderiam ser as pegadinhas, né, se cobrando a questão de atalho. Outra coisa que é importante é a questão do início e do atual. Isso aqui você tem que lembrar. Tá? Isso aqui, se cobrar sobre a apresentação de slides, é certeza que vai cobrar esses 2 atalhos. A diferença entre o F5 e a diferença entre o Shift e o F5. Tudo bem? Transição. O que seria essa transição? É quando você muda de um slide para o outro. E quando você muda de um slide para o outro, você pode configurar a interação, a animação, enfim, o estilo que você quer aparecer da esquerda para a direita, enfim, isso você pode personalizar. Se ele cobrar no seu concurso que é padrão e não pode mudar na transição, já é falso. Pode sim, você pode personalizar a sua apresentação do jeito que você quer. Tá? E aí o que acontece? Você pode inserir objetos que seriam imagens, né? Pode inserir uma música, e essa transição também pode aparecer, sair, dissolver, enfim. Mas o que também você precisa saber sobre transição é o seguinte, que por padrão,
você vai utilizar os atalhos que eu citei anteriormente, que é seta para a esquerda, né, para baixo ou espaço. Mas, se ele te perguntar se pode fazer uma configuração automática, você vai responder que sim. Pode sim fazer uma configuração automática. E como que seria essa configuração automática, professor? Você pode colocar por tempo. Por padrão, é 1 segundo, mas logicamente que você não vai colocar 1 segundo. Eu posso colocar, por exemplo, a cada 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e você pode configurar dessa forma. Tudo bem? Então, se falar sobre transição, é a mudança de um slide para o outro, na qual pode ser utilizada por atalhos, pelo mouse, né? Ou por configuração de tempo. E por padrão, né, no início, começa com 1 segundo, que é muito pouco. Então, você pode configurar 30 segundos, 40 segundos, você pode definir o tempo que você quiser. Tudo bem? Exibição, outro assunto que cai bastante sobre a questão do Impress. Você tem o modo normal, que vai apresentar um slide só, ou você vai ter este que sempre cai em concurso, que é o classificador de slides, né? Que é a mesma nomenclatura do PowerPoint, que é a classificação de slide. Ele mostra em miniatura, como se fosse pequenas imagens, tá? Então, normal é o padrão. Normal é o padrão. E se ele falar para você sobre a classificação de slide, ou classificador de slide, ele vai mostrar em forma de miniatura, como se fosse pequenas imagens. Tudo bem? Outro assunto que cai também sobre o Impress é hiperlink. O que é hiperlink? Hiperlink, gente, nada mais é que um recurso que você pode utilizar para referenciar algo. Por exemplo, eu fiz uma apresentação e lá no final, lá na minha conclusão, eu coloquei que eu tirei esses dados do IBGE, por exemplo. Então, eu vou colocar o site do IBGE e se eu quiser clicar nele e redirecionar para o site do IBGE e mostrar, né, para as pessoas que estejam visualizando essa apresentação, que realmente eu tirei aqueles dados do IBGE. Isso aumenta mais a credibilidade. Só que tem uma coisa porém, né? Quando você coloca o hiperlink, não é somente para endereço web. Eu posso referenciar uma página, por exemplo, da própria apresentação. Eu posso abrir um próprio documento que esteja vinculado a um computador. Ou eu posso abrir uma pasta. Enfim, o hiperlink, você vai decidir o que você quer referenciar. Então, eu posso referenciar páginas na web. Eu posso abrir uma imagem. Eu posso abrir um arquivo. Eu posso abrir uma pasta. Você vai definir o local e o que você vai fazer. Tudo bem? Bom, então a gente percebeu que o Impress não cobra a questão de ícones, ele não cobra a questão também de caminhos, ele vai cobrar para você os conceitos, né? E quais são esses conceitos? Ele é um editor de apresentação, ele trabalha com slide mestre, ele pode ser ocultado da apresentação, mas não é excluído do arquivo, ele também pode inserir hiperlink, pode também ser classificado por miniatura, que é como se fossem pequenas imagens, né? Vimos também que no slide mestre tem a parte de estrutura de tópicos que você pode definir qual que vai ser o layout da sua apresentação e, logicamente, para massificar nosso conhecimento, nós vamos responder questões, tá, gente? A primeira questão foi do Tribunal de Justiça da Bahia, da FGV, para o ano de 2015 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: na suíte LibreOffice 4.2, componente Impress, destina-se a edição de fórmulas matemáticas para documento? Não, né, gente? A gente sabe que ele é para apresentação. Então, vamos lá. Gerenciamento de uma ou mais impressoras. As pessoas vão identificar o Impress como se fosse uma impressora. Não, mas o Impress vem de impressão, de apresentação, tá? A edição de imagens e arquivos congêneres, nada a ver, tá? Pode eliminar também. A utilização de algoritmos de programação linear em planilhas não tem nada a ver também com programação e muito menos com planilhas. Ele é uma edição de apresentação de slides. Está aqui nosso gabarito, alternativa E. Próxima questão, agora da vez foi do IF da Bahia, a FUNRIO foi a banca realizadora em 2016, e ele cobra sobre a apresentação em si. Para iniciar uma apresentação a partir do slide atual, isso aqui tem que ser levado em consideração, principalmente se você estiver cansado já na sua prova. Leia uma, 2 vezes, não vai responder rápido não, porque muitas pessoas já imaginam, é o F5. E o F5 é realmente para iniciar a apresentação, só que ele falou atual. Então, você já tem que eliminar a tecla F5 de cara. E aí, a tecla F12?
não é a tecla F12, que seria o atual. Não é as teclas Ctrl L, que é para localizar no Word, Excel, PowerPoint, e aqui seria Ctrl H, não é essa tecla também. Tecla Shift F2, também não é. E aqui nós sabemos que, se eu quero iniciar do atual, acrescento o seu Shift na frente. Então, Shift na frente mais F5 vai permitir o atual. Se for o do início, somente o F5. Então, tem que ficar atento, porque isso cai bastante sobre a apresentação de slide, tá? Então, a alternativa aí novamente. Vamos para a próxima questão. A próxima questão cobra o seguinte. No LibreOffice Impress 4.3.6.2, em sua configuração padrão, o recurso de transição de slides, né? O que é transição? Mudança de um slide para o outro. Possui uma opção para avançar o slide automaticamente, após determinada condição. Assinale a alternativa que contém uma opção válida para esse recurso. Então, vamos relembrar que transição de slide pode ser utilizada pelas teclas ou pode ser utilizada pelo mouse. Mas eu posso configurar também questões de tempo. Então, vamos lá. Automaticamente após o segundo, eu posso? Posso. Por comando de voz? Eu não posso por comando de voz. Eu não posso também, e aqui não tem nada a ver, né, estabelecer conexão com a internet, né, com a apresentação. Automaticamente abrir o LibreOffice Calc, que é de planilhas eletrônicas, nada a ver também. Automaticamente após pressionar a tecla End, né, nada a ver, porque a tecla End só vai para o final da apresentação. Então, elimina-se também essa questão. Então, sempre quando falar de transição de slide, você vai ter que lembrar que é a mudança, tá? Então, gabarito alternativa A. Próxima questão, deste ano de 2018. Olha que interessante. Ele fala o seguinte. Durante, né, a elaboração de uma apresentação utilizando o LibreOffice Impress no Linux Ubuntu, um usuário quer definir alguns elementos de slide, como, por exemplo, cores e fontes, de uma forma que fiquem padronizados e sejam mostrados em todos os slides. Qual recurso pode ser utilizado neste caso? Então, veja, ele quer criar um padrão e esse padrão tem que estar apresentado em todos os slides. E nós sabemos que só tem um recurso que permite isso, que é formatação? Não. O slide root? Também não é. Classificador de slide? Não, porque isso aqui é um modo de exibição. E eu sei que é o slide mestre. Então, o slide mestre te permite você criar um padrão e seja replicado para tudo. E lembre-se também, se ele falasse que poderia criar 2 padrões, era possível? Sim, através também do slide mestre, tá? E a última questãozinha para nós massificarmos nosso conhecimento sobre o Impress, neste ano de 2018, ele cobrou praticamente tudo que nós abordamos nessa aula nossa, e ele vai ser colocado nesta questão. Analise as afirmativas abaixo quanto ao painel de slide do LibreOffice Impress versão 5. O painel de slide contém imagens em miniaturas do slide na ordem que serão mostradas, a menos que o usuário altere a ordem de apresentação do slide. Sim, quando você vai criando a apresentação, vai mostrando aqui em pequeno, né, individualmente, e você pode alterar a ordem, mas logicamente que se você alterando a ordem, você altera também no painel de slide. Então, isso aqui está verdadeiro. Próximo. Várias operações adicionais podem ser realizadas em um ou mais slides simultaneamente no painel de slide. Quando você trabalha com a apresentação de slide, fica do seu lado esquerdo, na qual você vai visualizando, né, de forma miniatura, individualmente. E você pode, por exemplo, selecionar todos, ou selecionar partes, ou selecionar um só e fazer uma configuração. Por exemplo, eu posso selecionar todos os slides e colocar a animação para aparecer. Então, pode sim você utilizar um ou mais slides e selecionar pelo painel de slide. Tudo bem? 3. No painel de slide, é possível marcar o slide como oculto, para que ele não seja exibido como parte da apresentação. Certíssimo, tá? Porque ele não vai deixar de existir, simplesmente ele não vai ser apresentado. Verdadeiro também. Uma das operações que podem ser realizadas no painel
de slides é a duplicação de slides. Sim, você pode clicar com o botão direito e duplicar um slide. Você pode clicar com o botão direito e renomear um slide. Você pode clicar com o botão direito e avançar um slide, tá? Então, você consegue duplicar, renomear, excluir, avançar, você consegue fazer tudo, ou você consegue também criar um novo slide, tudo a partir do botão direito ou selecionando ele, tá? Então, isso aqui também está correto. Então, logicamente, que a afirmativa, né, tem que ser todas as respostas estão verdadeiras. Então, gabarito é a alternativa E. Bom, e assim nós finalizamos a nossa pequena aula de Impress. Espero que vocês tenham gostado. Façam uma avaliação da nossa aula. E lembre-se, não precisa estudar que nem você estuda o PowerPoint. Ah, caminho. Não. Você vai entender os conceitos principais que tem um editor de apresentação. Tudo bem? Então, boa semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais, gente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Um curso completo, ponto a ponto, do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.